Hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas para você melhorar o seu V-shape. O que é o V-shape? É aquele shape em V. Deixa o físico muito mais estético, muito mais aesthetic. Então, quando a gente consegue desenvolver certos pontos, principalmente do dorsal, dos ombros, e o foco hoje vai ser dorsais, a gente consegue trazer um pouco mais de largura na parte superior do tronco. E com isso, a impressão de uma cintura mais fina. Então, muitas vezes, você olha para um atleta, um fisiculturista, ele físico super estético, você fala, cara, esse cara deve ter 120 quilos, olha o tamanho dele, a largura dele. Muitas vezes não. Por quê? O bodybuilding, muitas vezes, a gente trabalhar determinados detalhes que vão dar a impressão de um físico muito melhor. E a gente consegue fazer isso, né, com pessoas normais e às vezes com um detalhe que muda no físico, aos olhos parece algo muito mais chamativo. Às vezes não foi uma mudança tão expressiva, mas foi uma mudança nos pontos certos. É muito comum um árbitro dar um feedback com um atleta e me falar: você não precisa pôr tanto volume, você precisa melhorar aqui. Quando ele consegue fazer a mudança no lugar preciso, isso muda bastante o físico. Então é uma ótima dica, um ótimo caminho para você ali, com algumas estratégias bem assertivas, conseguir mudar bastante a sua estética corporal. Então vem comigo, fica até o final desse vídeo, que eu vou te trazer alguns detalhes precisos para você melhorar o seu V-shape, dar a impressão de um físico muito mais evoluído. Então, ó, basicamente a gente vai focar em puxadas e eu vou trazer alguns detalhes para você ser assertivo nesse exercício, certinho a conexão onde muita gente é. Então vamos falar um pouquinho sobre as variações das pegadas. Eu tenho a solução. Ó, estamos aqui na Arms Gym em Umuarama e aqui a Ober é a nossa parceira. A Ober tem soluções inteligentes de limpeza. Você, proprietário de academia, pode entrar em contato com a Ober. Tem o link na descrição do vídeo. Você clica lá no link, tem o cupom PASH para você ter desconto. Tem soluções para todos os setores que você imaginar. Comércio, industrial, também do meio fitness. Você, proprietário de academia, pode fazer a sua toalhinha com a logo da sua academia. Pode ser desse tamanho, pode ser uma toalha de rosto, pode ser uma toalha de banho. Se você quiser, você pode deixar à disposição dos seus alunos na entrada da academia, ou se você preferir, você pode deixar ali à venda. A pessoa esqueceu uma toalha, ao invés dele ir lá e descarregar o papel lá de enxugar a mão, ele tem a opção de uma toalha. Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre as opções de pegada. Basicamente, a gente vai falar de duas pegadas. Uma pegada mais aberta e uma pegada mais fechada. Ah, Pacho, quando que eu vou usar um pegador como esse aqui? Aqui vai ser uma puxada mais neutra. Para mim, ela seria quase como uma supinada. Então ela não vai fazer muita diferença, por exemplo, de um triângulo dessa pegada neutra a uma pegada supinada. Vai ser uma pegada mais próxima à largura do ombro aqui. E eu vou conseguir, nesse movimento, ter uma ação boa de parte de baixo, tirando em posição. Eu consigo trazer uma conexão bem lá embaixo. Precisarei também de uma pegada aberta. Então, qual que você vai escolher, Pacho? Qual que eu escolho? Triângulo vai ser melhor, aqui você ficar mais confortável. Olha, para mim, essa pegada aqui foi excelente. Ó, dando uma largura boa. Então, eu consigo chegar nesse detalhe do grande dorsal. Desvantagem dela: se eu for usar muita carga, usar de um strap, aqui eu não consigo passar o strap. O triângulo, por exemplo, eu já conseguiria. Olha a infinidade de pegadores que a gente tem aqui, ó. Inclusive, eu adoro esse painel aqui. Tem muita variação. Ó, tem aqui um triângulo um pouco mais aberto, tem um triângulo mais fechado. Esse aqui fica bem bacana. Ó, esse aqui com uma remada fica bem legal. Então, qual que você vai escolher? Aquele que fica mais confortável. Então a gente vai pegar uma opção de pegador fechado. Eu gosto bastante desse aqui. Vou usar esse. E depois a opção de um pegador aberto. Então você definiu já qual o pegador mais confortável para você.
Agora quem vai para a execução. Dúvidas aqui. Pegada. Vou colocar o strap, não vou colocar o strap. Eu fecho a mão, eu aperto, como que eu faço? Olha só, minha sugestão. As séries iniciais, trabalhe sem strap. Então utiliza a tua pegada aqui, as séries de aquecimento, as feeder set, as séries preparatórias, sem nem strap, sem nada. Quando você chegar naquelas cargas desafiadoras, que talvez tua mão possa escorregar e isso acabe atrapalhando o seu exercício, a minha sugestão é que você, nesse momento, coloque o strap para você se preocupar com a conexão, com o movimento e não com a pegada. Muitas vezes a pegada acaba sendo o ponto de maior concentração do que o próprio movimento. Detalhe, baixo. Eu posso balançar, eu devo ficar travado. A ênfase do movimento tem que ser aqui o movimento de trazer o ombro, de trazer o cotovelo para baixo. Essa deve ser a ênfase do movimento. Então muitas vezes a gente vê isso aqui. Aqui ele está usando muito do paravertebral para fazer o movimento. Então não tem problema que você se movimente um pouco. Mas a ênfase aqui seria esse movimento de trazer o cotovelo para baixo. Reparem que eu sempre falo, trazer o cotovelo para baixo. Focar em trazer esse ombro e esse cotovelo para o chão. Porque é muito comum a pessoa se andar aqui e fazer isso aqui. Se preocupar em trazer esse triângulo para o peito. Quando eu faço isso aqui, ó, olha a conexão que eu estou tendo. Bastante flexão do braço, bastante ação do bíceps. Então o que muda quando eu mudo essa conexão? Coloco em cotovelo e ombro para baixo. Ó. Começo menos ação do meu bíceps. Não estou me preocupando em trazer, em flexionar o cotovelo. Então o que eu faria aqui que eu acho que fica o perfeito? Ao invés de eu ficar reto, eu inclino um pouco. Por quê? Quando eu estou aqui, mais flexão de cotovelo. Quando eu inclino um pouco, eu diminuo essa flexão. Agora eu deixo meu tronco estabilizar. Faço esse cabo descer reto, ó. Vai descer em um ângulo de 90 graus em relação ao chão, ó. Espada, cara. Se tiver pesado, tem problema que tenha um pouco de movimento do tronco. Não tem problema, mas a ênfase tem que ser aqui. Então, uma leve inclinação, mantém, puxa. Foco em trazer o cotovelo e o ombro para o chão e o peito sobe de encontro ao triângulo, olha só. Então, 3 séries boas aqui, bem conectadas, é o suficiente. Um ótimo exercício, principalmente se você não tem tanta mobilidade. Às vezes você está começando a treinar, você vai fazer uma puxada aberta, você precisa de mais mobilidade. Ou o atleta é um cara muito grande, ele já perdeu mobilidade. A puxada aberta é um pouco mais difícil de ser feita. A fechada, essa inclinação do tronco, essa conexão de movimento você já acerta. A aberta é um pouquinho mais difícil, e é sobre a aberta que a gente vai falar agora. Ó, aqui várias opções também. Barra grande, eu gosto dessa aqui, ó. É muito boa. Ela tem esse eixo móvel aqui. Tem um grip bom na pegada. E essa aqui também é bem bacana. Vamos dar uma olhada nas duas. Então aqui a gente vai ficar mais ereto. Eu não tenho aquela preocupação em inclinar para diminuir a flexão do cotovelo. Então eu posso ficar um pouco mais reto. Só que aqui eu preciso rotacionar esse cotovelo para frente, ó. Isso aqui é importante. Para isso eu preciso de uma boa mobilidade, tá? E essa outra barrinha aqui pode ser a solução se você tem essa dificuldade de mobilidade. Por quê? O que eu preciso fazer? Ó, que legal vocês entenderem isso. Pensa que você está fazendo uma puxada. Eu quero que vocês puxem. Faça aí em você. Você está vendo o vídeo, vai colocar a sua mão no seu grande dorsal.
e vai fazer essa puxada com o cotovelo à frente, fazendo força, sentindo a conexão. Agora você vai fazer a mesma coisa, puxando esse cotovelo para trás. Você vai ver que você perde, diminui essa ação dessa porção do grande dorsal. Então o que muitas vezes acontece? A pessoa vai fazer, ela fica aqui. Só que dá mais virando uma remada do que uma puxada. Ou às vezes você tem um lado mais encurtado. Aí você vai ver o seu dorsal, um lado do seu dorsal sai, o outro ele é mais curto, ele é menor. Por quê? De um lado você tem uma conexão e o outro não. Você acaba compensando com outros grupos musculares. Então essa mobilidade tem que estar em dia. É legal você ter essa noção se você tem um lado mais encurtado que o outro. E antes do treino, se você tem um lado ali que é mais encurtado, você bem alonga esse peitoral e tenta ganhar essa amplitude. Inclusive, se você colocar Baixo Lock mobilidade dorsal, tem vários vídeos no canal onde eu passo o passo a passo do que você fazer antes do treino de dorsal, tá? Vale a pena você procurar. Mas beleza, você entendeu essa angulação. Como você tem menos mobilidade, tem um pouco de dificuldade, você optou por essa barra aqui. Por que ela vai ser vantajosa para quem tem menos mobilidade? Porque a pegada aqui já facilita essa minha rotação, ó. Esse meu giro do meu cotovelo à frente, ó. Aqui eu melhoro bastante a conexão. Desvantagem dela, a questão do strap. Numa série pesada, que você vai precisar talvez colocar um strap para segurar, aqui eu não consigo passar o strap. Naquela outra barra ali eu consigo. Mas se o seu problema é mobilidade, então pelo menos por hora seria bom você usar essa barra, talvez não chegar em cargas tão alto, dominar a conexão desse movimento, e aí depois você vê como vai ser a progressão. Mas essa aqui, quem tem essa dificuldade vai facilitar bastante, tá? Então mesma coisa, ó, vou ficar estabilizado, mantenho minha curvatura lombar estabilizada, foco em trazer o cotovelo para frente e para baixo. Ao mesmo tempo que eu trago meu ombro e meu cotovelo para baixo, o meu peito tem que ir em contra-barra, ó. 1, 2. 1, 2. Beleza? E pra gente fechar, que eu tinha falado da pegada, a gente falou do strap, mas alguma coisa que vai acontecer com algumas pessoas é o quê? Ela vem aqui, ela trava a mão e ela começa a fazer o movimento e ela sente muita dor no punho. O punho incha, né, dá pump e às vezes ela para por causa da pegada. Então um detalhe para você melhorar essa questão é você não fechar a mão totalmente. Você não fazer a força na pegada. Você faz um gancho. Como que eu tava fazendo aqui, ó. Eu só faço um gancho. E eu não fecho a mão. Só fica naquele gancho ali, ó. É a pegada do jiu-jitsu. Isso aqui não solta. Eu era do jiu, então sou acostumado. Mas isso aqui acaba ajudando bastante. Porque você tem que fechar. Você vai fazer um estresse, uma força no seu antebraço. E às vezes algumas pessoas encerram o exercício pela pegada. Então você tentar fazer só o gancho e não fechar totalmente, pode ser a saída para você melhorar esse detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, ó. Detalhezinhos pequenos que fazem bastante diferença, tá? E se você tem dúvidas em outros exercícios, em outros movimentos, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo esses comentários. E a sua dúvida pode ser o tema do próximo vídeo.